Olá, galera! Vamos lá para mais uma aula de biologia. Professora Tabita Maciel aqui com vocês. E a gente vai dar continuidade então ao nosso conteúdo, tá certo? A gente tá agora no módulo, não, na unidade 2, não é? Então, todo esse leque de informações dentro dessa unidade, a gente vai estar trabalhando, então, muitas questões envolvendo processos evolutivos, tá certo? Então, joga lá na tela que essa é a nossa aula 19.2, onde nós falamos sobre o pensamento evolutivo. Como que se processava, como que se dava o entendimento dessa questão evolutiva dentro, né, aí entre o século XVIII até chegar no século XX. Vamos lá que a gente está em construção, né? Então, em relação ao processo biológico, a gente tem essa palavrinha aqui que é evolução. Então, na evolução, a gente sempre vai pensar aí na questão de melhoria, tá? De uma determinada característica, ou seja, o surgimento, né, ou a adaptação melhor desse organismo para que ele se torne cada vez mais adaptado ao meio, onde nós sabemos que os meios onde estão inseridos, esses organismos sofrem mudanças, perfeito? Então, quando a gente fala em evolução biológica, justamente a melhoria do processo, pode ser anatômico, fisiológico, né? Para que essa espécie se torne mais adaptada. Só que existiam algumas teorias iniciais, tá? Que a gente falou na aula aqui sobre teoria sintética da evolução, mas existia uma outra corrente que eram dos fixistas, tá? Esses fixistas, tá certo, né? Fixista, tá. Esses fixistas, eles acreditavam que as espécies, elas eram imutáveis. Ou seja, elas não sofriam alterações nenhuma. Do jeito que elas surgiam, elas permaneciam, tá? Isso aí repercutiu aí durante todo o século XVIII, essa ideia de que as espécies não sofriam mudanças nenhuma. O que eles acreditavam? Que existia uma escada onde cada um desses grupos estavam inseridos, do menos complexo até o mais complexo. Aí veio a teoria sintética da evolução, onde passou-se a falar dessas modificações. Não, elas não são imutáveis, mas como é que se dá esse processo, tá? E aí, para atender a isso aqui, nós tivemos a questão de Charles Darwin, de Lamarck, que vão começar a trazer conceitos para que esse processo, essa teoria também chamada teoria neodarwinista, né, onde você tem a inclusão das informações de seleção natural e também informações da parte da genética, uma coisa mais atualizada, tá bom? Essa é a teoria sintética da evolução ou do neodarwinismo. E toda essa compreensão, ela vai estar baseada em evidências evolutivas. E essas evidências, elas podem ser tratadas tanto na parte da anatomia, biologia molecular, biogeografia e a paleontologia. São as áreas que você pode obter informações dessas evidências para compreender os processos evolutivos. Perfeito, galera? Então, compreendendo que existe processo de adaptações, hoje nós compreendemos isso, teoria neodarwinista compreende que essas mudanças, tá bom? As ideias fixistas, está voltado com o criacionismo, não repercute mais assim para a área científica. Perfeito? Vamos ficar para a nossa atividade? Já, hein? Tempinho. Vamos lá. E aí a gente, né, vai focar agora aqui no que realmente interessa, tá bom? Essa é a nossa aula 19.2, é isso? Vamos lá, joga no quadro. É isso mesmo. E a nossa atividade? Vamos para a nossa primeira questão? Então, o que a gente precisa estar pensando quando a gente vai pensar em resolver algumas questões sobre a evolução? Olha aqui para mim primeiro. Joga aqui para mim.
Evolução. Evoluir, ou seja, melhorar, né? Você está num pensamento aqui muito fechado. Ah, vai evoluir, menina, evolui, né? Ou seja, começa a pensar em outras coisas, começa a pensar maior, né? Começa a ver o mundo com outros olhos, vamos dizer assim. Então, a gente diz que evoluiu, tá? Melhorou, sempre melhorando, não piorando, não regredindo, tá certo? Então, quando a gente fala de evolução biológica, a gente tem que pensar nessas características. E aí a gente lembra que existem teorias evolutivas. Aí a gente tinha duas correntes, tá? O criacionismo e os evolucionistas. Aqui no criacionismo, a gente tinha os fixistas, onde o grande, né, encabeçador disso tudo era Aristóteles, tá? Que durou por muito tempo aqui. Aí, eles eram chamados de fixistas. Por quê? Porque as espécies eram fixas e imutáveis. Aqui nós temos essa outra corrente evolucionista, onde surgiu a teoria do neodarwinismo ou teoria sintética da evolução, onde começou-se a pensar assim, não, elas não são fixas, não, elas não são imutáveis, elas sofrem modificações. E aí, pessoas, cientistas da época vão começar a surgir para poder falar como é que isso se dava. Cada um fazendo as suas inferências em relação ao conhecimento que tinham da época, tá bom? Joga lá no quadro. Então, a questão número 1. As evidências da evolução vêm de várias áreas diferentes da biologia. Uma dessas áreas é a biogeografia, que diz o quê, prof? Olha lá. Letra A. As espécies podem compartilhar características físicas e semelhantes. Quando a gente fala em compartilhamento de características, a gente vai lembrar aí da questão da sistemática, tá? A biologia sistemática ou filogenética é uma das áreas da biologia, mas não está relacionado à biogeografia, tá bom? Letra B. O código genético reflete a ancestralidade comum da vida. Ok, quando fala de códigos genéticos, a gente tem as informações que são passadas hereditariamente. Então, a gente tem também a questão da genética, mas não vai estar relacionado também com a biogeografia. A letra C, deixa eu complementar ela aqui. A distribuição global dos organismos reflete a evolução e as mudanças geológicas. Opa! Falou em mudanças geológicas, falou em distribuição, então é quando eu visualizo a amplitude dessas modificações, né, em relação ao globo terrestre, da presença e existência desses micro-organismos, tá? Desses micro-organismos não, perdão. Desses organismos, ou seja, dos animais, dos vegetais que estão aí de espécies bem distribuídos em todo o nosso globo, tá bom? Quem é responsável por esse estudo, então, é a biogeografia. Certo? Vamos ver a outra? Os fósseis documentam a existência de espécies do passado. Sim, e esse processo aqui é a área que é estudada pela paleontologia, tá? E a letra E, podemos observar a evolução em microescala nos organismos com ciclos de vida curto. Então, nós já demos a resposta aqui, tá? A letra C é a nossa opção correta, que está relacionado à biogeografia, está relacionado com essa distribuição da vida em todo o globo, obedecendo ou respeitando todas essas mudanças geológicas ao longo do tempo. Também não é da noite para um dia. Toda vez que a gente fala e pensar em evolução, hoje a gente compreende que não é da noite para o dia. Passa por um processo de transformação gradativa e que vai adaptando esse organismo ao ambiente onde ele está inserido. Perfeito? Podemos passar então para a questão número 2. Vamos lá? A teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, foi formulada por vários pesquisadores durante anos de estudos, tomando como essência, presta atenção, noções de Darwin, Charles Darwin, mas incorporando os conceitos anteriormente desconhecidos. Tais conceitos compreendem presta atenção, você pegou informações trazidas por Charles Darwin,
na teoria sintética da evolução ou neodarwinismo, mas incorporou algo que eles não conheciam na época de Darwin. A gente já sabe, né, o que é isso aí, mas vamos lá para as questões? Adaptação e seleção natural. Olha, preste atenção aqui. Seleção natural, adaptação, tá aqui, ó, né? Todas as palavras adaptação, seleção eram tratadas por Darwin, tá? Eram trazidas por Darwin. Então, eu já eliminei ali. A única que eu não vou ter a opção trazida por Darwin é a letra E, que é justamente o conhecimento genético. Quais são esses conceitos aqui, então? Genéticos. E aí, você tem, a partir daí, processos de mutações e recombinações gênicas, tá? A crossing over, todas essas mudanças que acontecem aqui a nível estrutural do material genético, perfeito? As mutações, elas são imprescindíveis para que características que não estavam presentes em um determinado grupo passe a existir, né? E aí, então, vai acontecer, essa nova característica, se trouxer benefício para a espécie, ela vai passar pelo processo de seleção natural trazido por Charles Darwin. Perfeito? Então, a nossa questão número 2 é a letra E. Ok? Vamos para o próximo? Questão de número 3. A evolução consiste em um conjunto de modificações rápidas, não, prof, lentas, em direção a um determinado sentido. Ok. Que remete para um desenvolvimento gradual e progressivo, tá? Então, sabe aquela situação, olha aqui para mim, sabe aquela situação em que eu avisto uma possibilidade, mas essa possibilidade, ela tá assim, eu sei que eu vou precisar percorrer um longo percurso para alcançar. Aí eu começo a criar estratégias para que eu consiga alcançar aquele objetivo que está lá distante. Então, eu vou começar a me planejar e criar estratégias, criar ações que vão gradativamente, mas continuamente, né, progressivamente, assim, sempre avançando até que eu chegue àquele objetivo. Nesse rumo é que está o processo de evolução. A espécie, num determinado ambiente, com os fatores climáticos que estão ali, o meio que está ali, onde ela está inserida, vai sofrer mudanças. E essas mudanças vão, consequentemente, exigir que essa espécie também sofra algumas modificações, algumas alterações. E isso gradativamente até que essa espécie consiga se beneficiar com essa nova característica, essa mudança. Perfeito? Joga lá na tela. As principais evidências da evolução biológica são fornecidas por diferentes áreas da biologia. A alternativa que abrange duas delas vamos lá, biologia molecular e embriologia. Embriologia estuda o desenvolvimento embrionário, né? Então, não é. B, bioquímica e anatomia. A bioquímica, ela é muito importante, né, galera? É muito importante quando a gente está trabalhando, por exemplo, com questão fósseis, aí quando a gente tem ou quando a gente está trabalhando com a biologia da conservação, é muito importante fazer algumas análises bioquímicas, mas também não está aqui como evidência. A biogeografia e a biologia molecular. Muito bem, ou seja, a distribuição dessas espécies no globo e as suas estruturas, né, que vão estabelecer as conexões para a área da genética, né? A biologia molecular, então, tem a ver. D, vamos lá para ver as outras questões, né? Paleontologia e arqueologia. A paleontologia, que estuda os fósseis, perfeito, traz evidências para esse processo evolutivo, mas a arqueologia vai estar indo para outro rumo, né? Onde a gente vai descobrir artefatos aí mais para a área da
história, mas ela também vai contribuir, principalmente quando a gente vai estudar a nossa, né, a questão dos hominídeos, enfim. Letra E, histologia e citologia, ou seja, estudo dos tecidos e das células. Não, né? Porque a gente está pensando em outras questões de evidentes. E aí a gente tem então a letra C, biogeografia e biologia molecular. Quase não sai. Ok, tranquilinho aí? Então sempre você vai lembrar que esse processo evolutivo vai envolver sempre... Cadê? Deixa eu colocar aqui. A questão gradual e progressiva, mas sempre avançando, tá bom? Não vai ficar estagnado, não, vai sempre avançando. Perfeito? Então vamos lá, dar continuidade à nossa última questão. É uma questãozinha de 2013 e diz o seguinte: o ambiente, ele é responsável direto pela seleção de características genotípicas e fenotípicas. Professor, eu nem lembro mais o que é isso mesmo, a gente viu lá na unidade 1, né? Quando a gente fala de características genotípicas, você está falando em relação aos genes que vão determinar, o parzinho, lembra? Parzinho de alelos que vão determinar a característica, seja a cor dos olhos, cor da pele, a altura, certo? E fenotípicas, justamente, aquilo que a gente vai estar visualizando a partir desses genes que vão determinar aquela característica. Cor dos olhos, cor da pele, tá? De uma população. Os eventos ilustrados na figura, preste atenção que a questão está pedindo. Os eventos ilustrados na figura representam uma possível sequência de um processo evolutivo. De acordo com a teoria sintética da evolução, ou darwinismo, é correto afirmar o quê? Olha aqui o que está acontecendo. Você tem a figura número 1, onde você tem besourozinhos de cores diferentes. Tem um verde e um tipo um tom marrom. Aí você no tem o 2, uma ave predando os de cor verdinha. No 3, você tem aí um aumento do número de espécies com a cor padrão, aí mais marrom, e a diminuição dessa cor verdinha que foi predada pelas aves. No 4, o que você tem? O processo evolutivo se deu. Que processo evolutivo é esse? Lembrando que a teoria sintética da evolução fala sobre o neodarwinismo, incluindo as teorias de Darwin, além das informações genéticas. Perfeito? Então você tem aí, letra A seleção natural atua na população de besouro, mas não na de pássaros. Quando a seleção natural atua, ela vai ter que ter os precursores, né? Então a gente tem os besouros também, as aves. B, a coloração dos besouros que sofrem maior predação é um fenótipo recessivo. Aí, o que acontece? A maior predação, ela está agindo sobre aquele grupo que estava mais visível. Então, a gente não pode dizer que era um caráter recessivo. Letra C, a visão e o bico evoluíram em decorrência de suas utilizações. A questão, ela está frisando não só não o processo evolutivo na ave, tá? Mas tem a participação da ave, certo? E a letra D, o pássaro é um agente de seleção, completando aqui, de características genotípicas dos besouros, ou seja, essa ave que estava predando os besouros de cor verde, que eram mais visíveis, essa coloração não era uma característica muito legal para os besouros, porque eles estavam sendo predados, então elas foram selecionadas a característica, os genes que determinavam a outra coloração, que era marrom, tá? Então a nossa letra correta é a letra D, mas vamos para E aqui. A diversidade gênica dos besouros não é afetada pela predação. Sim, é afetada pela predação, mas o agente de seleção aqui é a ave. Então a nossa questão correta é a letra D. Perfeito, galera? Olha aqui, então a gente encerra aqui, mas vão somando todas as informações, porque esse conteúdo é muito top, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau!